Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, no último vídeo nós conversamos um pouco sobre o que é a OAB e as prerrogativas dos advogados, certo? No final do vídeo nós terminamos de falar sobre que nem todos aqueles que passam na OAB realmente quer dizer que estão no nível a mais do que os demais que não passaram, tá? Porque nós sabemos que tem algumas questões externas que interferem na prova, tá? Como já falei em outros vídeos aqui para vocês, o motivo de eu ter desistido da OAB, né? E depois ter retornado. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a prova, tá? Falar um pouco da primeira fase, um pouco da segunda fase, só para vocês terem conhecimento sobre, tá? Falando sobre a prova de primeira fase. Todo aluno bacharel em Direito pode fazer essa prova a partir do 8º semestre, tá? Então, a partir do 8º semestre, ele se inscreve, tem que pagar a taxa de R$320, tá? Pode mudar. Essa taxa, ela inclui as duas provas, de primeira fase e de segunda fase, se você passar na primeira fase, tá? Então, se você passar da primeira para a segunda, você não precisa pagar nada mais, somente essa taxa de R$320. Então, quando você faz a prova de primeira fase, você tem que levar lá caneta, azul preta, você precisa levar a sua identidade com foto, e é apenas isso que é necessário, tá? Mas se você quiser levar comida, água, algum snack para você se alimentar durante a prova, até mesmo para dar ali uma pausa do momento de estudo, você pode levar. Não pode levar caderno da OAB, não pode levar vadimeco, não pode levar nenhum material de consulta, tá ok? Você só pode levar caneta preta e documentos. E se você for levar algum material de plástico para beber água, você precisa tirar o rótulo, tá? De um material transparente, melhor, tá? Levar dentro de sacolas transparentes também, geralmente eles vistoriam ali a sua sacola quando você vai entrar, e quando você vai fazer a prova, você tira a biometria, você faz a assinatura, e é isso que eu lembro. A prova, a duração dela é 5 horas, tá? E você pode ir ao banheiro a qualquer momento que você quiser. Você sai com um caderno de questões a partir de 2 horas de prova. Antes disso, você pode até sair, mas você não leva a prova com as alternativas. Você precisa responder certo 40 questões, que é o equivalente a 50% da prova, para você passar, tá? Ao total são 80 questões que contam com 20 matérias. São 20 matérias dentre as que você estudou no período de faculdade, e lá você precisa acertar 40 questões, que é o mínimo para se passar. Se você acertar menos, já teve vezes de eu reprovar na prova de primeira fase e ficar precisando ser anulado uma questão para a segunda fase, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam por uma questão, e às vezes a banca ela anula uma questão e a pessoa entra e pode fazer a segunda fase, tá? Eu já falei em alguns vídeos de preparação, enquanto eu estava estudando, que a prova não termina quando você entrega o gabarito, tá? A prova não termina ali. A prova termina somente quando todas as fases do edital são encerradas. Depois da prova, você tem que ficar de olho no gabarito oficial. Depois do gabarito oficial, ver se tem alguma anulação. Depois das anulações, você pode recorrer, tá? E aí você espera o resultado do seu recurso que você recorreu, tá ok? Então tem todas essas fases, tá? Você precisa estar de olho, você precisa conhecer o edital, você precisa ler o edital. E as provas de segunda fase, você tem um período. Finalizou a prova de primeira fase, você tem um período ali geralmente de 2 meses de preparação, depende do calendário que eles colocam para o ano, do que eles querem a prova, tá? E aí, nessa prova de segunda fase, você já vai se preparar de uma forma diferente. É uma única matéria que você escolheu no momento da sua inscrição, no momento que você paga a inscrição. É esse momento que você vai escolher. No primeiro vídeo que eu fiz aqui dessa série, que eu falei do meu histórico de reprovação,
Eu falei que eu escolhi no primeiro momento direito civil, né? Só que como o direito civil era um pouco grande e tal, eu reprovei e decidi mudar de estratégia e fui para direito do trabalho. Direito do trabalho eu também não passei, então eu fui para direito constitucional. Cada prova que você faz, você pode escolher uma nova matéria para você fazer ali, né? Então, o que acontece quando você escolhe uma nova matéria? Você pode fazer a prova de segunda fase já com um material que você vai levar no dia da prova. Você pode levar o vadimeco, desde que não seja o vadimeco comentado, tá? Tem um vadimeco que está escrito lá na prova, perdão, que está escrito na capa. Vadimeco voltado para a prova da OAB, ou somente está escrito lá na frente, válido para a prova da OAB, ou somente está escrito OAB, tá? Então, não pode ter julgado do STF, julgado do STJ, de nenhum tribunal, tá? No dia da prova, você precisa que ele esteja o mais clean possível. Por que clean? Eles vão revistar o seu vadimeco no dia da prova e eles vão ver se tem alguma marcação excessiva. O que é marcação excessiva? Círculo nas palavras, se tem alguma seta, se tem algo escrito. Não pode ter nada escrito, a não ser as remissões. As remissões são artigos. Você pode colocar lá artigo 230, artigo 250, tá? Isso você pode fazer, mas você não pode escrever nada, não pode escrever palavras, textos, nada, tá? E isso é para a prova de segunda fase. Aí você pode levar até mesmo 2 vadimecos, tá? Você pode levar 2 vadimecos, se caso o primeiro eles proíbam você de usar, você tem um segundo de reserva. Eu não levei o segundo porque eu já sabia do que eu queria, já sabia que não podia fazer e que eu queria fazer já somente as remissões simples, então só levei um vadimeco, tá? Na hora da prova eles revistaram o vadimeco, olharam as páginas, tá? E aí, como eu falei pra vocês, só pediram para escrever o nome e tirar a biometria e foi isso. E aí iniciou a prova, tá? É importante durante a prova você tirar alguns momentos para ir ao banheiro, né? Após você vai beber água para relaxar, porque existem alguns momentos que dá um branco na nossa cabeça, e isso é real, tá? Dá um branco na nossa cabeça que a gente não sabe onde está a resposta. Porque na primeira prova você está fazendo ali a marcação, né, da letra A, B, C ou D. São 80 questões e você vai escolher A, B, C ou D. E já na prova de segunda fase, você vai ter que escrever a peça profissional, que dependendo da área, se for área de civil, você vai ter uma petição inicial, você vai ter uma apelação, você redigiu a peça que eles pedirem lá, tá? Quando eu fiz de direito constitucional, tinha 15 peças para estudar, tá? E sim, essa é uma das menores, tá? As menores, que eu digo assim, menor quantidade de peça para você fazer na matéria de direito constitucional, tem o maior índice de aprovação, tá? Porque são menos peças para você, entre aspas, decorar, tá? A estrutura dela. Depois da peça profissional, você vai ter 4 questões para responder. Dentro de cada questão, você vai ter a alternativa A e B para responder com as suas palavras, tá? Aí a pergunta você vai ter que responder sim ou não, se é verdadeiro ou falso. Se você tem um conhecimento, você pode discorrer mais um pouquinho, né? Embasado ali no artigo. Mas é de suma importância você colocar os artigos, porque se você não colocar o artigo, você perde alguns décimos, tá? Mas o mais importante é responder sim ou não, fundamentar e o artigo. E é isso. A prova de segunda fase não tem mistério, é isso. Você consegue passar, mas é algo ali que você luta contra o tempo. O tempo ali é realmente o que te pega, sabe? Mas nos próximos vídeos eu vou me aprofundando mais nos assuntos de prova de primeira fase e de segunda fase, tá? Só queria trazer um apanhado geral, um resumo do que são a prova, do que é a prova da OAB, tá? Muita gente pensa que é uma prova, na verdade são 2 provas, tá? De primeira e segunda fase, tá? Não é nada impossível de se fazer, mas também requer muita dedicação.
tá bom? Eu agradeço a todos vocês por terem ficado até o final do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!